E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual vai ser o assunto? O que a gente vai estar comentando? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre Semin, tá? Tá com uma nova recomendação, a gente vai estar comentando sobre isso. Comentar também sobre minério e sobre a China, tá? Que é muito importante, tem novas notícias aí que a gente vai estar falando sobre isso, tá? E domingo, né? Domingo, como de costume, a gente acaba falando sobre minério. E não vamos deixar também de falar sobre Vale, tá? A ver o que pode impactar a Vale nesse cenário aí, que pode ser um pouco desafiador para 2024, 2025. A gente vai comentar sobre isso, tranquilo? Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, dessa força, essa moral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz diariamente. Todo dia tem vídeo, tá? Eu tô tentando gravar 2 vídeos por dia, então já ativa as notificações que assim você não vai perder nenhum vídeo, tranquilo? Se você tiver alguma dúvida em relação ao fundo imobiliário, alguma ação ou até renda fixa, comenta aí para mim estar analisando, estudando e futuramente poder trazer algum vídeo. Eu tento falar de uma forma simples, sem falar muito termos, sem falar muita palavra em inglês, que eu acho que dificulta bastante o aprendizado, tá, gente? E assim, lembrando aqui que é só minha opinião, tá? Não sou dono da verdade, não estou 100% certo, só quero trazer algumas notícias, uns fatos relevantes, trocar essa ideia, dar minha opinião que eu acho que é muito interessante e assim tentar incentivar vocês a estarem investindo, estarem estudando e também aí mostrar toda a nossa trajetória rumo à liberdade financeira, beleza? Então é isso, deixar de papo e bora pro vídeo de hoje. Então vamos lá, primeiramente aqui falar sobre Semin, tá? CSN Mineração, uma ação que eu acho que eu tenho um grande apreço por ela, tá? Ela deu um ótimo resultado para mim, eu realizei uma parte do lucro nela, tá? Ela chegou a ser cotada a maior posição da minha carteira e aí com as vendas que eu fiz, hoje ela tá cotada aqui a 7% da nossa carteira, tá? A gente tá com um resultado ainda muito bom de 68% e eu acredito que ela tá um pouquinho acima do valor ainda, tá? Com o risco aí da China não ter uma forte demanda em 2024, 2025, com o preço do minério caindo, ela recuou bem, tá? Você vê que eu vendi aqui, a segunda venda que eu fiz foi mais ou menos aqui dia 8 a 7,77, tá? Você vê que eu não peguei o teto, eu acho que é muito difícil a gente saber qual que é o teto das ações, mas você vê que aqui ela chegou a bater e já cai mais de 10%, tá, gente? Deu uma recuperada aqui, não, caiu mínimo, né? 0,55 aqui na sexta-feira, e a tendência é cair mais pelo fato do que pode vir a acontecer nos próximos anos, tá? Por mais que a CSN Mineração esteja com um ótimo caixa, aumentando investimentos, tentando projetar um aumento de produção, tá? O futuro em si do minério pode seja um pouquinho desafiador em relação à China, tá? Acho que a China é a grande compradora do mercado aqui, principalmente aqui da Semin, em relação ao minério, tá? E o minério vem recuando. Você vê que aqui ele chegou a bater aqui nas suas máximas aqui desse ano, principalmente do ano passado aqui, ó, a 144, 145, já recuou, já tá a 136 e a tendência era ele recuar mais ou menos em março, um pouquinho perto de maio, como foi aqui, ó, você vê que aqui ele bateu em março, ele chegou aqui a 133 e recuou muito até o começo de maio aqui, abaixo do 100, tá? E a gente fica na expectativa, será que ele vai começar a recuar antes com essas possíveis sinais do que está acontecendo com a China? Além disso, tá? A gente vai ler que teve um banco aqui, ó, CSN, essa notícia a gente vai ler sobre ela, CSN ou CSN Mineração, tá? CSNA3 ou Semin. O banco teve nova preferência. Contrariando a dinâmica atual do mercado de minério de ferro e aço, Itaú BBA trocou a preferência e favorece agora a CSN sobre a CSN Mineração, tá? Então o Itaú BBA está preferindo a CSN do que a Semin em si, tá? Nesse momento. Apesar de um cenário melhor para os preços do minério de ferro e a dinâmica ainda desafiadora para a indústria de aço brasileiro, analistas da instituição elevam a recomendação de CSN a Market Performance, que seria neutro, tá? Bem com o preço-alvo para 2024 entre 11 e 20. De acordo com o BBA, a troca de preferência é baseada principalmente em termos valuation, tá? Isso porque a CSN Mineração segue com recomendação de neutra com um novo preço-alvo de 7,40, tá? Então até 7,40 que a Semin está como neutra, você vê que ela já está caindo bastante e pode ser que mude essa visão do Itaú BBA, só que no momento aqui eles estão preferindo a CSN do que a Semin, tá? Então olha só que interessante isso, que já mudou esses números, tá? Pelo fato do que a CSN também subiu muito, tá? A Semin subiu muito, então às vezes isso impacta um pouco aí em relação ao que é o esperado, tá? Além disso, tem outra notícia que eu queria ler com vocês, como está o apetite da China no mercado em 2024 e quais serão os impactos para as empresas, tá? Então olha só o quanto isso aqui é importante, a gente sempre está analisando empresas que
eles dependem basicamente da China, a gente tem que sempre estar de olho lá no mercado, sempre estar analisando e vendo como é que vai estar o projeto lá, o que a gente vai esperar para o futuro. Então a gente tem que ver isso aqui bem detalhadamente para saber como isso vai impactar as empresas que a gente tem, tá? Se a gente olhar aqui, ó, o Banco Mundial projeta uma desaceleração na economia da China em 2024, muito em função dos riscos do mercado imobiliário, tá? Isso aqui é muito importante a gente estar vendo, tá? Porque boa parte da compra do minério é para fazer construções de imobiliários, tá? Prédios, infraestrutura no geral. Se a gente pegar, muita gente diz que lá na China tem mais prédios do que pessoas. Por que isso? Porque quando essa compra de minério e essa aplicação aí fazendo a China crescer, aumenta o que? Aumenta o PIB, tá? Então ela mostra que ela está crescendo 5, 6% por ano só fazendo essas movimentações, tá? Quer dizer que isso aí é bom? Não, nem sempre um aumento do PIB crescendo assim tão forte pode ser bom, tá? Isso tem que ser atrelado a outros índices aí pra gente ter uma noção se tá bom ou não. Mas eles fazem isso para poder meio que mascarar um pouco o PIB e falar que tá crescendo 5, 6% todo ano, tá? Sendo assim, o produto interno bruto PIB do país deve crescer 4,5% em 2024, tá? E 4,3% em 2025. Contra o avanço estimado de 5,2% em 2023, tá vendo? Então ela cresceu 5,2% em 2023 e pretende crescer 4,5% em 2024 e 4,3% em 2025. Então meio que dando uma desacelerada, tá? Então esse é o que eu queria falar para vocês em relação a Semin, tá? Fico um pouco pé atrás, acho que tá bem caro, acho que ela vai cair bastante e pode ser que o minério volte a recuar ou recue bastante antes do que a gente estava esperando aí, que seria para março, tá? Mas como eu falei, o mercado do minério, né, a commodity do minério é bem cíclica, tá? E a gente tem que aproveitar os melhores momentos. E por isso que eu fiz as vendas no momento lá que eu tava falando, tá? Quando eu tava achando que tava bem caro, que a tendência era recuar. E agora bora falar um pouquinho sobre a Vale, tá? A Vale também acredito que seja no mesmo caminho que a Semin, tá? Você vê que ela recuou bastante também nos últimos dias. Tava na máxima aqui de 77,40. Chegou a recuar aqui mais de 7%, tá? Não recuou tanto quanto a Semin, mas eu acredito que ela também não estava tão cara igual ela, tão elevada ao preço que estava essa mineração, tá? E o que eu acredito em relação à Vale? A Vale, por mais que ela esteja um pouco mais diversificada em relação da sua receita, ela investe em outros setores, tem uma diversificação um pouco maior, boa parte da receita ela ainda é da China, ainda é com minério, tá? Então isso vai impactar também ela, tá? Então para quem tem Vale ou quem pensa em ter Vale, acho que é legal estar estudando e vendo como está a China. Como eu comentei antes, tem que estar de olho nisso, porque são movimentações e movimentações, como eu falei, às vezes a China recuando o crescimento dela, pode ser que ela derrube os prédios e volte a crescer tudo de novo para poder comprar mais minério e poder continuar crescendo. Pode ser que ela invista em outros países, como vem fazendo também. Ela tem alguns projetos de ela compra esse minério, manda para países e começa a construir lá para poder melhorar a infraestrutura, e isso melhora o PIB dela. Então tem que estar vendo isso também. Acho que é muito interessante a gente estudar e ver esse mercado em geral para poder ver como é que vai reagir a empresa, tá? Como é que isso vai afetar a empresa. Eu não peguei um ciclo de China desacelerando, tá? De China comprando menos. A gente vai ver isso agora na prática, como vai ser, e isso é bom para a gente ter noção futuramente quando impacta a China recuar um pouco e desacelerar a sua economia, tá? Então, acho que é interessante a gente estar vendo isso. A gente olhar que tem uma notícia aqui em relação ao minério, tá? Minério de ferro tem queda semanal com piora do cenário para a demanda após dados fracos da China, tá? Então, tudo que envolve minério vai falar de China para vocês terem essa noção, tá? Olha só como a China impacta grande parte das empresas aqui, beleza? Se a gente olhar aqui, ó, os contratos futuros de minério de ferro caem nessa sexta-feira e também seguem para uma queda semanal. Apesar da recuperação registrada nas vésperas devido à esperança de estímulos, uma vez que os dados econômicos persistentemente fracos da China, principalmente o mercado consumidor, prejudicando as perspectivas de demanda e o segmento dos investidores, tá? Então é aquilo que eu falei, é oferta e demanda, tá? Se a China parar de comprar, a tendência do preço despencar, tá? Ou se a China começar a diminuir, é a tendência a despencar. Por quê? As produções de tanto da Vale quanto da Semin estão lá a todo vapor. Por quê? Porque esse período é um período de minério em alta, tá? Você vê que ainda tá um preço elevado, 136 não tá barato, só que a tendência agora é começar a cair pela essa muita produção e pouca oferta, tá? Então a gente vai estar vendo isso aí e ver como é que vai ser impactado. A gente pode ver um ciclo um pouco mais baixo
E é aquilo que eu falo, às vezes é ciclos e ciclos, tá, gente? Para quem tá com Vale, para quem tá com Semin, às vezes são momentos de você aproveitar. Se você tem uma posição, vamos dizer, você tem 100 ações da Vale, você comprou aí a 59,31, tá? Chegou no preço que você falou, pô, o minério tá em alta, vou fazer vou vender um pouco para registrar lucro. Seria uma boa. Então, mas aí cada um tem sua ideia, tá? Não é recomendação de compra nem de venda. Eu acho que cada um tem sua ideia. Eu acho que para quem vê em questão de commodities, eu acho que são cíclicos que caem e sobem aí em períodos do ano. Eu acho que é legal a gente estar vendo aí para pegar um pouco do lucro, tá? E poder ter uma rentabilidade maior no futuro, beleza? Mas é isso que eu tenho para falar em relação a Vale, em relação a Semin, falando bastante do minério, da China aí. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Gente, ajuda demais, valeu. Se você puder compartilhar com algum amigo também vai dar uma baita força. Muito obrigado a você que está aí com a gente aí todos os dias. Valeu, gente, até a próxima. Fui.